Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Graça vai matar o verdadeiro pai do filho que ela tá esperando. A essa altura, Graça já vai estar casada com Caio e vivendo uma vida de glamour. O luxo de viver na mansão dos La Selva e ainda de quebra ter Caio como seu marido e o sucessor da empresa de Antônio La Selva. Mas ela vê esse castelo de areia começar a ruir. A história começa a se desdobrar da seguinte forma. O delegado Marino vai começar a se envolver intensamente com Lucinda, que a essa altura da trama já vai ter terminado seu casamento com o seu marido, Trástido Andrade, e se entrega verdadeiramente pela paixão que sente pelo Marino. E a partir desse momento, a Nelly, que vê que sua irmã está completamente apaixonada pelo delegado Marino, e aí ela começa a temer que o delegado comece a trair Lucinda e faça ela sofrer novamente, assim como o ex-marido de Lucinda fez ela sofrer. E ela não quer ver a sua irmã sofrer novamente na mão de um homem. E aí ela resolve contar a verdade. Resolve contar que o delegado Marino tinha um caso com a Graça. E os dois viviam se pegando na boutique de Graça. E depois, quando o Daniel acabou falecendo, eles se separaram. A partir disso, ela confronta o seu atual namorado. Lucinda pergunta se o delegado Marino tem algum envolvimento com Graça ainda. E que já sabe de tudo, já sabe que os dois tinham um caso quando Graça era noiva de Daniel e que ele era amante de Graça. Ela sabe da história toda e não adianta o delegado Marino mentir. O homem da lei conta a verdade e diz que foi um envolvimento rápido, passageiro, e que eles não estão mais juntos. Foi um período na vida dele que ele estava sozinho, solitário, e Lucinda não dava a mínima para ele. E ele resolveu ali se envolver com Graça, só foi um lance de carne, nada além disso. Bom, a vida de Marino vai começar a complicar quando Lucinda acabar observando a marca de nascença no filho de Graça, que ela diz que é de Daniel. Mas como o delegado Marino também tem a mesma marca no mesmo lugar, ela começa a desconfiar e levanta essa possibilidade e confronta Marino. Marino confessa que Graça havia dito que o filho era dele, só que ele não acreditou nisso. Ele negou e disse que o filho não era dele. A Lucinda ficou assustada quando viu isso e disse que por que ele não fez um teste de paternidade para saber se o filho era dele mesmo. O Marino falou que não queria complicação na vida dele e sabia muito bem que o Antônio La Selva poderia não gostar de saber dessa história. E aí, Lucinda, que gosta muito de Aline, sabe que o Caio casou com a Graça para assumir o filho de Daniel porque se sente culpado porque Daniel morreu e ele acha que ele foi o grande causador da morte de Daniel e por isso ele se casou com a Graça. Isso tudo ela acabou descobrindo através da sua amiga Aline. Ela exige que o Marino faça a coisa certa. Marino pergunta qual seria a coisa certa. Assumir o filho dele, falar a verdade. O Marino se recusa e diz que isso vai prejudicar a vida dele e que ele não vai fazer isso. E Lucina diz para Marino que não dá para continuar com um homem que se nega a criar um filho que é dele. E ela já saiu de um casamento que ela sofreu muito e não quer entrar em outro relacionamento que possa prejudicar ela futuramente. Se ela tem dúvida do caráter de Marino, imagine o que ele pode fazer no futuro. Então ela não quer ter surpresas com o Marino. Então se ele quiser provar que ele é um homem íntegro, honesto, ele tem que assumir o filho que Graça disse que era dele.
e ele não quis assumir. E ela termina tudo com ele. Marino, completamente apaixonado por Lucinda, hesita em exigir o teste de paternidade. Não quer fazer isso. Mas ele não consegue ficar muito tempo afastado da mulher que ele é completamente apaixonado, de Lucinda. Ele até tenta reatar, mas Lucinda sempre deixa claro para ele que não vai viver ao lado de um homem que não consegue assumir o próprio filho. E não quer saber dele, não quer ver a cara dele. O Marino tenta por diversas vezes e vê que não vai conseguir conquistar Lucinda com essa questão pendente com Graça. E ele resolve resolver essa história limpo e fazer logo esse teste de paternidade e saber logo se esse filho que Graça tem é dele mesmo ou é de Daniel e colocar um ponto final nessa história. E ele começa a exigir para a Graça a paternidade do filho dela, que ela julga ser de Daniel. A Graça diz que há muito tempo atrás ela falou que o filho era de Marino, mas ela estava enganada. Ela queria um pai para o filho dela. E por isso que ela tinha falado isso. Ela tinha mentido para Marino. Marino disse para ela que, de qualquer forma, ele quer sim um teste de paternidade para saber se o filho de Graça é filho dele, se ele é pai do filho de Graça. Mas Graça disse que não precisa, que agora a vida dela está estruturada, que ela está casada e isso vai trazer muitos problemas para a vida dela. Mas o delegado Marino se torna uma pedra no sapato de Graça, porque se por acaso essa história cai no ouvido de Caio, certamente Caio vai terminar o casamento na hora com ela. E também a Irene souber disso, o Antônio Laselva nunca que vai permitir esse casamento com o Caio. Obviamente, ela se depara no maior dilema em sua vida. Ela vai ser desmascarada. E não tem nada que ela possa fazer para evitar isso. É aí que ela resolve colocar um plano em prática. Ela vai convidar Marino para o jantar, para resolver as questões do teste de DNA, quando na verdade ela está planejando um plano maquiavélico. O plano é o seguinte: ela coloca uma substância venenosa na bebida do delegado Marino e ele bebe. Ele fica muito mal e acaba falecendo ali mesmo aonde ele estava jantando com Graça, que podemos dizer que era um local aonde ninguém poderia ver eles dois juntos, já que Graça é casada. E ela temia que alguém tivesse visto eles dois. Bom, o delegado Marino acaba falecendo. Eis a questão. A morte do delegado Marino sobrou Lucinda, que sabe dessa história. E agora? Será que Lucinda irá contar essa história para o Caio? Será que ela vai conseguir provar isso? Porque o único que poderia provar isso era o próprio delegado. E com o delegado morto, como que isso vai ser provado? Até então, todos acreditam que o delegado teve um infarto e acabou falecendo. Tudo indica para isso. Bom, e agora? A Lucinda não faz a mínima ideia que o delegado foi envenenado por Graça. E será que ela vai contar tudo para Caio? Ou ela vai guardar esse segredo para ela? Bom, é uma pergunta. Acredito que quando ela descobrir o que aconteceu de fato com o delegado Marino, que ele foi envenenado, ela vai ligar assim os pontos e vai levantar essa possibilidade que possa ser Graça que fez isso. Apesar dela não saber que o delegado Marino tinha ido atrás de Graça, ela não faz a mínima ideia, porque o delegado Marino não tinha dito para ela. Então fica um negócio assim um pouco difícil dela ligar esses pontos aí e acreditar que foi Graça. Enfim, assunto para outro vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixem o like, se você chegou até aqui e não deixou o like, porque o like aqui é muito importante, tá bom? Vou ficando por aqui, tchau, tchau e até o próximo vídeo.